Sempre que eu olho a minha gata, eu me pergunto, bom, nós estamos no mesmo instante, quando ela me olha e quando eu olho ela. Mas será que nós estamos no mesmo tempo? Qual é o tempo de um animal? Qual é o tempo de um felino, de um gato? Não é o tempo das nossas sociedades cronológicas, de Cronos. Será que é o tempo de Kairos? Isto é, o tempo da chance, o tempo do momento, o tempo que nos parece mais real, porque é o tempo do acontecimento, onde eu, ao contrário da lógica do modo de vida capitalista, eu deixo o tempo agir em mim. Que o Bauman viu isso muito bem, né? Tempos líquidos, modernidade líquida. Onde as nossas relações, seja com pessoas, com as coisas, e com o próprio tempo e conosco mesmo, vão se tornando banais, efêmeros, na medida em que um acúmulo de instantes, não de acontecimentos, não de momentos. E os instantes não têm espessura suficiente para me dar um prazer, um contentamento. Então eu preciso sempre estar em busca do próximo resultado, do próximo resultado, do próximo resultado. Assim como os bens de consumo industriais, que começam já com a Revolução Industrial, e com o próprio modo de vista vida do consumismo, não necessariamente consumista, consumismo e capitalista. Então os gregos tinham o Cronos, que é o do relógio cronológico, isso todo mundo sabe, né? Tinha o Kairos, que para mim é o tempo real, é o tempo do acontecimento, e o Aeon, que tinha a ver com o tempo, eu diria assim, muito mais complexo do que Cronos e Kairos, porque o Aeon implica um longo período de tempo. E o Aeon está presente não só lá nos gregos, né? Na cosmologia budista, por exemplo, na cosmologia hindu. Então, veja bem, a questão do tempo é fundamental. Numa vida de potência em si, ou seja, não numa forma platônica, não na instituição, algo que eu tenho sido renitente, né? Mas o platonismo é mais renitente do que eu, no Ocidente. A gente está sempre colocando o sentido fora. Então você é renitente. Uma vida de potência em si, não numa forma exterior, de moral, de regra, de lei, cristã, monoteísta, de divino, de humano, de político, de natural, de capitalismo, de ideologias socialistas, marxistas, mas num sentido de potência em si. Embora tudo isso tenha coisas interessantíssimas em que eu não me alieno, pelo contrário, eu preciso estar atento e forte nessa transmutação, nessa transvalorização constante dessas forças, porque atrás disso tudo tem forças contidas, que todos esses sistemas fazem para nos conter ou para nos submeter. Então, uma vida potente em si, eu deixo o tempo atuar. As coisas têm um tempo, têm uma duração. Eu não procuro necessariamente o resultado, muito menos numérico, algorítmico,
de lucro simplesmente. Eu deixo o tempo durar. O tempo tem um valor fundamental. Nós estamos imersos em aplicativos de sexo, relacionamento e amor e de redes sociais com informações constantes. Nós somos bombardeados por elas e por afazeres. Estamos num nível de alienação muito séria, em que o tempo ele vira instantes, acúmulo de instantes. Parece que o Goethe, com o Fausto, principalmente o segundo Fausto, viu isso muito bem, em que justamente o Fausto diz: quando eu tiver o momento de dizer, para, que belo, tão belo que és, para o momento, aí sim o diabo, Mefistófeles, aliás, Mefisto, pode me pegar, ou melhor, eu posso morrer. Quer dizer, um segundo Fausto ali já era o começo, os primórdios da Revolução Industrial, e o Goethe viu isso muito bem. Quer dizer, nós hoje, já passaram o quê? 2 séculos, ou quase 3, nós estamos já num processo bem acelerado disso. Alguns dizem que já nos estertores, e outros dizem que já nas últimas consequências, nos limites disso. Ora, o que basta para mim? Ter essa análise, mas não ficar nem corrompido, continuar como assim, rebaixado no nível de qualidade efêmera, sempre insatisfatória, porque o capitalismo é sempre insatisfatório, muito menos insatisfação existencial, insatisfação externa também. Mas criar como diria o Foucault, uma subjetividade resistente. Criar um mecanismo dessa transvalorização constante, de contra-argumentação constante, de aegon constante, como diriam os gregos, em que há uma contra-argumentação, há um choque de ideias, no aegon na teoria sociopolítica, em que no choque de ideias se amadurece alguma coisa e se avança. Mas aqui se avança no nível do humano, do cultivo do humano, como diria Nietzsche. E aí eu cultivo a mim mesmo, não apenas as funções, as coisas e os modelos sociais, socialistas, capitalistas, ou as promessas, as esperanças de qualquer coisa que seja, dos bens de consumo, por mais materiais, porque o capitalismo, ao contrário de todas esses platonismos todos, ele coloca a coisa concreta, que é o bem de consumo, o dinheiro, né? Mas dinheiro também é um valor abstrato, se você for parar para pensar, né? Então, são ficções com as quais a gente se relaciona. Se você quiser, você abole de vez e se deprime e se suicida. É a morte em vida. Ou você quer substituir por uma outra coisa que também vai te escravizar, nem que seja você mesmo. Ou você se relaciona com isso de uma forma onde isso não captura você. Você domina isso. Ou vive de uma forma paralela, quer dizer, há um monte de modos de existência. As instituições, elas são tão ferrenhas, renitentes e perniciosas, e isso eu tenho escrito bastante no meu blog, que elas fazem a gente crer que sem elas haveria o caos. O direito faz isso muito bem. Não, sim, instituição de direito, haveria o caos, haveria o crime, você vai para o crime e tal. Se não houver moral, é pecado. Se não houver o capitalismo, não sei o que é. Se não houver o socialismo, não sei o... Vamos investir no homem, em nós mesmos. Não é preciso de nada disso se você tem estética e ética. E surge a sua própria potência. Aí sim, uma potência imanente, sua. Porque nós somos potência, produção de acontecimento. E você não joga potência numa forma platônica, você joga no seu acontecer. Você curte o seu acontecer. O próprio processo da sua existência e dos acontecimentos, eles ganham um fator especial. Não necessariamente os resultados. Isso já dá... Primeiro dá um alívio você identificar os platonismos. Depois você pode se sentir meio com vazio ou potente, mas aí nessa experiência libertadora está em Nietzsche, está em Spinoza, que não via um Deus análogo fora, mas tudo era Deus. E em Nietzsche, em Arthur,
você joga o sentido em algo importante e imanente, principalmente imanente, não transcendente.